Enquanto eles cantavam, terremoto começou, fez tremer os alicerces da prisão interior. E aí ficou provado o milagre do louvor. Cantando eu vou, cantando eu vou. Onde é que nós estamos aqui agora? Nós estamos no primeiro stand, que é caracterizado pela Era de Éfeso, a primeira era todo o estudo das 7 eras do irmão Branham. Ele é desenvolvido com base nas 7 cartas das igrejas no livro do Apocalipse, sendo que a primeira é a de Éfeso, que justamente tem por ser o seu mensageiro o apóstolo Paulo. Alguns conhecem como Saulo de Tarso, São Paulo, os católicos chamam de São Paulo, mas tudo começa com Paulo, porque ele é o primeiro mensageiro, é o mensageiro dos gentios, dos povos que não são judeus. Ele começa com os judeus, mas os judeus não querem, então, por uma série de motivos, e Paulo vai acabar se voltando para os gentios, para aqueles que estavam sendo meio que desagarrados, estavam sendo esquecidos, eram deixados de lado. É esses que Cristo quer, esses que Paulo vai começar sendo um instrumento de Cristo na terra. Ele vai começar a pregar a mensagem de Cristo para os gentios. Ele é o missionário dos gentios. Paulo foi o primeiro mensageiro da era. Ele também era considerado profeta, não é mesmo? Isso, ele pode ser considerado profeta, assim como um apóstolo. Tanto que o tempo de Paulo, ele tinha convivência também com os apóstolos, os 12 apóstolos, tanto principalmente com Pedro, João, principalmente, que eram apóstolos de seu tempo. Tanto que eles foram basicamente os fundadores da igreja. E nesse tempo, nesse mesmo contexto, Paulo ele vai começar a construir, ajudar a construir os fundamentos das bases da fé cristã, da doutrina cristã. Tanto que esse período vai ser conhecido como o cristianismo primitivo, onde existia uma comunhão, um amor fraternal. Os irmãos, eles vêm, por exemplo, durante vários registros, várias cartas que Paulo escreve do Novo Testamento, ele fala que os irmãos vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e compartilhavam entre si. Havia uma comunhão, havia uma fraternidade, um verdadeiro amor, o primeiro amor. É aqui que vai surgir nesse momento, que com o decorrer do tempo e das eras, esse amor vai sendo esfriado, o paganismo, o mundo vai começar a entrar dentro da igreja. E é exatamente nesse processo que vai dar origem às outras eras, conforme o irmão Branham explica. O que vocês aprenderam explicando sobre Paulo e a primeira era da igreja? No passado, Paulo ele foi o precursor da era, né? Então, os judeus, os gentios, os judeus, eles eram muito perseguidos. Paulo ele veio na era de Éfeso para ser a luz dos gentios, porque naquela época os gentios eles eram considerados como imundos. Então, eles não se misturavam aos judeus, então eles não acreditavam em Jesus de Nazaré, alguns, né? Então, Paulo ele veio para ser o precursor e resgatar esses gentios. A era de Éfeso significa relaxados e almejados. Se remete muito à era, pois eles perderam o amor em Cristo, dando mais valor ao materialismo, por ser uma cidade com fluxo de pessoal muito grande. A era durou 117 anos, de 53 a 170 depois de Cristo. É uma era pequena relacionada às outras eras, porém não será menor que Laodiceia, né? Como o irmão Branham falou, que a era de Laodiceia será a menor. A era de Laodiceia já tem 110 anos, desde o começo da era até hoje. Irmão, como é que está sendo para você figurar Paulo e apresentar para os irmãos aqui que estão aprendendo mais acerca da era de Éfeso? Para mim tem sido muito gratificante, um pouco corrido, porque eu tive que me esboçar em muitas pesquisas e aprendi um pouco do contexto histórico da vida de Paulo e sobre a era. E descobri que Paulo fez 4 viagens missionárias, que até então eu imaginava 3, mas foram 4. E uma parte que eu gostei foi quando, na sua segunda viagem, quando ele chegou em Atenas, que ele ficou triste, que ele viu muitos altares diferentes, de formatos de animais, e até que ele chegou num altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E ali ele pegou essa frase
e se pronunciou para os atenienses que esse era o Deus que ele anunciava, o Deus que fez o céu, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, esse é um contexto da história de Paulo que eu gosto. Eu gostei muito porque os irmãos, assim, não só dele, né, de todos que eu venho acompanhando, eles estão bem inteirados do assunto, né, procuraram estar bem inteirados mesmo para poder passar e estão conseguindo, né, e o que eu pude tirar bem de proveito, assim, é que Paulo, além de ser um profeta que ele pregou muito assim a questão do amor também, da fé. Ele foi um cristão que repercutiu muito assim pelo fato de, além dele ser um profeta que transmitiu amor, ao mesmo tempo ele era rígido com as coisas, né? Determinadas coisas que tivessem errado, ele batia contra aquilo, né? E fiquei bastante satisfeita com a apresentação de cada um. E estou gostando muito. Assim feliz eu sou. Então, teve alguma surpresa na hora que você estava estudando, algo que você não sabia sobre a Era de Esmirna? A gente está aqui no stand da Era de Esmirna. Teve algo que você assim, não sabia e descobriu estudando e assim foi explicando para o povo que está aqui visitando seu stand sobre a Era de Esmirna? Sim, teve sim. Lendo a mensagem A Era de Esmirna, tem um parágrafo em que o irmão Brana fala bem assim, que a Era de Esmirna é comparada com uma uva, que a uva, para ela se transformar em vinho, ela tem que ser esmagada. E essa foi a Era de Esmirna. Ela foi esmagada para sair o suco. Por exemplo, a gente pode ver nas apresentações que a gente fez, a gente fala muito sobre como o povo foi massacrado durante o Império Romano. Por isso que Esmirna significa amargura, porque ela foi massacrada, ela foi uma era amarga. Mas graças ao Santo Deus, a gente está aqui explicando e vendo essas provas. Na arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo. Que é uma prova, vamos dizer, um testemunho e pra gente. Quem é o mensageiro dessa era? Irineu. Irineu é o mensageiro. Irineu também foi era um bispo, mas também foi escritor. Ele fez grandes trabalhos como escritor. Tem 2 grandes livros que ele fez que não podemos apresentar pelo fato deles serem difíceis de serem encontrados, mas parece que talvez num próximo encontro assim que a gente explicar sobre as 7 eras, a gente traga para o público ver. O que eu não sabia era que Irineu cria em apenas um Deus. Eu não sabia disso, né? Mas quando eu fui ler que ele fala que ele não cria em sucessão de seres, que Deus forte, Pai Todo-Poderoso, era apenas um Deus, não nome de títulos e seres. Então eu peguei aquilo pra mim, assim, vi que existe apenas um Deus. Sim, está sendo muito bom. A gente vai pesquisando mais a fundo, ver que eles tinham, como por exemplo, né, ele combatia o gnosticismo, que é ensinamentos contra a palavra de Deus, que se diziam gnóstico cristão, mas não existem, porque eles não creem, né, como um cristão,
que você pode pecar no corpo, que não interfere na vida espiritual, porque é uma outra atmosfera, mas contra a Bíblia não é que diz, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz que Deus comprou por bom preço para que nós glorifiquemos no corpo, na alma e no espírito, pois pertence a Deus. Então está sendo muito bom. Foi bom para mim. Vamos lá. Bom, eu aprendi muita coisa. Realmente os meninos estão bastante preparados para poder passar. A irmã passou com relação o Coliseu, né? Como que os cristãos eram executados, de que forma que os cristãos eram executados, que eles eram queimados na arena e que o imperador, ele queriam destruir as Bíblias, queimar as Bíblias. Enfim, foi muitas coisas que a gente aprendeu que na verdade assim, para a gente expressar, fica meio difícil. Assim, de uma hora de bate-pronto fica meio difícil. Mas aprendi muita coisa assim. Gravou tudo no coração? Ah, com certeza, tá lá. O suficiente para a gente subir. Tá lá gravadinho. Está sendo representar Martim e explicar sobre a Era de Pérgamo. O que você aprendeu explicando para as pessoas? Aprendemos que devemos mais ver como ele foi um servo muito humilde. Como podemos dizer, vemos aqui que o Mano fala que ele sempre foi humilde. Então que é uma das coisas que a gente tem que aprender para nós, ser humildes em cada momento. E apresentar, está sendo bom, inclusive eu vou ter que apresentar agora. Então depois eu... Obrigado. O que o senhor aprendeu sobre a Era de Pérgamo que não sabia aqui com os jovens? Bueno, yo he pegado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, porque en realidad lo que se lee a veces no se capta mucho, ¿sí? Pero aquí, personalmente, cuando nos hablan, ¿no? Se captan muchas cosas, ¿no? Irmão, como é que está sendo para você explicar sobre a Era de Pérgamo? Teve alguma coisa que você aprendeu nessa pesquisa que você fez? Uma das melhores coisas, né, foi o aprendizado, que a gente focou mais e deu para aprender muito mais coisas. Assim, eu aprendi muita coisa e eu gostei muito de ter aprendido. Me fala uma coisa que você aprendeu estudando para explicar para os jovens sobre a Era de Pérgamo. Era de Pérgamo, assim, eu vou falar uma pequena coisa aqui que é um destaque que as pessoas confundem muito, né, sobre Martim e Martim Lutero. As pessoas confundem tudo mais. Também fala que a Era de Pérgamo foi o trono de Satanás, porque naquela época tinha uma cidade chamada Pérgamo, que era localizada na Turquia, que hoje é Turquia, né? É uma cidade grandiosa e tudo mais. O único problema é que ela era sombria. Elas faziam rituais satânicos, elas adoravam um Deus que era em forma de cobra, que era uma serpente viva lá para eles e tudo mais. Eles adoravam esse Deus. E a gente tem que prestar atenção numa coisa, que eu vou falar sobre Martim, uma coisa que a gente não pode, então, mais a gente que é jovem, a gente não tem que ter medo de combater aquilo que é contra a nossa palavra, porque nós somos filhos de Deus e assim como Martim foi, a gente tem que ser destemido para poder combater, assim, porque hoje em dia, ainda mais hoje no cotidiano, são muitas coisas que fazem a gente se desviar,
a gente tem que ser forte, a gente tem que ser destemido para seguir. O que você aprendeu que você não sabia com os jovens, ali explicando sobre as 7 eras? Bom, a gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender. E foi um trabalho maravilhoso, eu gostei muito. E eu aprendi, o que eu não sabia era que dos 7 mensageiros, apenas 2 são profetas, que é o Paulo e William Branham. Os outros são reformadores. Eu achei isso bem interessante, bem explicativo. Me surpreendi muito com a dedicação de cada jovem. Estão todos de parabéns. Cada ensinamento que eles trouxeram para a vida deles, não apenas vou estudar para explicar um assunto, mas não, eles estão vivendo isso. E isso é muito, muito bom mesmo de ver cada jovem se dedicando, dos mais novos, crianças apresentando, aos mais velhos também. Então, estão todos de parabéns. Até mesmo porque eles têm falado o seguinte, né, que tem muita coisa que eles mesmos não sabiam, eles estão levando de proveito para eles mesmos, não é verdade? É verdade, e eu vi isso, a gente percebeu isso da forma como eles falavam. E quando eles, ontem, que começou, alguns não souberam responder algumas perguntas, e hoje já voltei lá e eles foram procurar saber e responderam. Então isso é muito bom mesmo. Irmão, como é que está sendo representar Columba e explicar para os jovens, até mesmo coisas que a gente tem aprendido, né? Agora, né? Me fale então, o que você aprendeu nessa pesquisa sobre Columba para passar para os jovens? Assim, as coisas que eu estou sentindo, assim, são novas coisas que eu também não sabia de muitas coisas, mas agora eu aprendi. Eu aprendi sobre quando o Papa ele veio ter seu reconhecimento de vigário e várias coisas. E também para explicar, só um pouco nervoso, não tanto. Muita coisa, né? Porque a gente ouve, mas aí quando a gente vai ler mesmo, que a gente vai procurar no escrito mesmo, a gente vê muita coisa, às vezes que, por exemplo, o pastor fala, mas ele não fala tudo, entendeu? Ele fala mais ou menos assim, passa uma mensagem rápida, mas quando a gente vai buscar mesmo um assunto com calma, com tempo, a gente vê que tem muita coisa ali que é muito profundo, entendeu? O que você aprendeu assim, que não sabia? Da minha era mesmo, que teve papas, né, que foi implantado dogmas, que na era de Tiatira foi o animal de sacrifício, foi o boi, deixa eu ver o que mais. A cidade, como é que o povo vivia lá, como é que eles trabalhavam, deixa eu ver o que mais. A adoração, né? Como é que eles cultuavam, como é que eles adoravam lá, qual era o Deus que eles adoravam, isso aí. Olha, aprendi que essa é uma das eras mais escuras que aconteceu, né? Onde era muito difícil servir a Deus, e a era especificada pelo animal, representado pelo boi, que quer dizer o sacrifício, onde muitas pessoas eram sacrificadas por servir a um Deus único. Não era o que as pessoas serviam naquela era, que quem servisse a Deus, no caso, era sacrificado, era motivo de festa para eles. Era onde eles eram sacrificados, eram judiados, né? E muito tem representante de alguns papas que na época, hoje eles dizem que eram os papas deles, eram os representantes católicos, mas na verdade eles eram cristãos. E quando os romanos viram que eles tinham um rebanho grande, era onde eles faziam os massacres, sacrificavam aqueles irmãos. Muito interessante.
apresentar Lutero é uma coisa que, tipo, pra mim, faz parte de um aprendizado, pelo fato de eu ter convivido muito tempo lá fora e depois voltado para cá. Eu remoldei toda a expectativa e visão que eu tinha sobre fé, sobre o que eu acreditava no certo e no errado. Tipo assim, a história de um homem que sai em busca de fé, a mesma história de Lutero, aliás, perdão. Para mim, o aprendizado fica de que o que aconteceu no passado, hoje em dia, está acontecendo de novo. Só que não é a Igreja Católica que refaz essas indulgências. São as igrejas ditas evangélicas que pregam prosperidade e vendem isso para as pessoas. É isso que a gente aprende estudando e olhando o passado e o futuro. E o presente, lógico. Bom, bastante coisa. Nós aprendemos, o principal é que ele traduziu, né, a Bíblia para nós, que era uma língua morta. Bom, nós temos uma experiência muito legal, né? Porque a gente está aprendendo mais a respeito das eras e também a gente pode ganhar mais conhecimento também, né? Porque Lutero foi ele que traduziu o Novo Testamento e também o Velho Testamento ele também traduziu com a ajuda de eruditos, de judeus. Então é isso. Então está sendo uma experiência nova, né? Pra gente, uma forma da gente aprender mais. Você tem algum destaque de algo que você não sabia e aprendeu nos estudos sobre essa era? Sim, como o cofre que a Igreja Católica usava para que cada moeda, vamos dizer, para conseguir dinheiro do povo, que quanto mais ele colocava moeda no cofre, ele fez com que as pessoas acreditassem que assim que uma moeda caísse no cofre, uma alma era libertada do purgatório, uma grande mentira. E isso eu não sabia e acabei aprendendo nos estudos da Era de Sardes. Bom, assim, todas as eras para mim tá sendo de conhecimento porque eu não sei muito, né, sobre as eras, assim. Mas o que me chamou a atenção foi em relação às igrejas, né, de antigamente, a católica, né, porque elas escondiam a Bíblia das pessoas, então só eles que tinham o conhecimento da palavra. E eles sabiam da verdade e eles não queriam, justamente eles escondiam para não poder falar para as pessoas, para que elas não pudessem saber. Então, assim, eles cobravam dinheiro das pessoas como se fosse, você me dá o dinheiro que você vai ser perdoado. Então você pode pecar quantas vezes você quiser que você sempre vai ser perdoado. Lutero, ele se revoltou contra a Igreja Católica, ele era católico. Ele até se tornou bispo, se eu não me engano. Então ele se revoltou por causa disso, entendeu? E ele escreveu várias mensagens falando sobre essa revolta que ele tinha, sobre as pessoas não mostrarem a verdade para o povo. E então foi isso assim, que eu achei interessante dessa era. Pastor Jair, o que o senhor está achando? A gente está aqui no stand aqui de Lutero. O que o senhor está achando aqui da apresentação dos jovens? Estão bem inteirados? Está ensinando direitinho? Está dando para aprender? Estou me ensinando aqui. Estou aprendendo muito com eles aqui. Inclusive, gostei muito das primeiras partes de todas as eras. Está muito maravilhoso. Isso é bom. Estimula a fé dos cristãos para que eles possam, dos jovens, para que eles possam olhar e entender o que é as eras. O mundo não sabe o que é as eras, o mundo não sabe. O mundo religioso não conhece isso. Mas nós temos o privilégio de ter um profeta que nos ensinou todas essas coisas. Amém? Eu mesmo não sabia de nada. Sim, Lutero a gente estuda até na escola, né? Mas tendo esse estudo aprofundado, eu pude fazer várias comparações inclusive com o período que a gente vive hoje, que não tem muita diferença, né? Indulgências, a busca da prosperidade, que as igrejas evangélicas hoje estão implantando. E também descobri uma coisa bem curiosa referente ao nome de Martinho Lutero, que tem a ver com o terceiro mensageiro.
É que ele recebeu esse nome porque ele foi batizado no dia de São Martim. Então há confusão entre os dois mensageiros? Não, não há confusão. O que acontece? Todos os dois foram reformadores, mas Lutero foi um dos grandes reformadores da Bíblia. E assim, tem aí vários anos de diferença de um fazendo uma obra e o outro fazendo a outra, apesar de todos os dois terem continuado, terem reformado a fé que estava presa na igreja, na Santa Igreja Católica, né? Como eles gostavam de chamar. Então é isso. A Era de Filadélfia é a era mais longa que tem. E como nós vemos, ela não foi uma era muito negra. Ela foi chamada a Era do Amor Fraternal, essa era. E como nós vemos lá em Apocalipse 3, ela não foi repreendida pelo Senhor, essa era. Ela não teve nenhuma repreensão, ela teve elogio. Como ele diz aqui, se você perceber, ele diz bem aqui. Deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui para me passar para você. Sobre... Porque essa era, o irmão Brana mostra que ela é uma era da porta aberta. E essa porta aberta quer dizer muitas coisas dessa era, porque uma era não termina e pronto, final. Ela tem, sempre uma era tem uma porta aberta para entrar a outra era, né? Aí aqui ele diz aqui, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. A irmã Brana vem e explica que essa tentação é como se foi lá no Jardim do Éden, é uma proposta que vai vir das igrejas, de outros grupos, vai vir uma proposta para ver se a igreja de Deus se corrompe, se ela se corromper, mas ela não vai se corromper, entendeu? Obrigado, irmão. Seu nome completo? Deidiane Moraes Martins de Leal. O que a irmã tem aprendido falando acerca da Era de Filadélfia? É uma coisa que não sabia, você mesmo não sabia e aprendeu falando nessa caminhada de estudo acerca da Era de Filadélfia. O que a irmã aprendeu? Que John Wesley, ele pregava em ar livre, né? Viajava milhas e milhas em cima de um cavalo para quando chegasse no lugar adequado dele, num ponto que fosse ter aquele ajuntamento, né, para fazer a pregação dele, ele está cheio do Espírito Santo, ou seja, fizeram uma pergunta para ele, o porquê que quando você chega aqui, você chega tremendo, cheio da unção. Ele virou para ele e falou bem assim, meu corpo, quando eu estou pregando, ele fica em chamas. E não é chama natural, é a chama do Espírito Santo. Seu nome completo? Jorge Albuquerque. Piero Jorge. Esse é o nome completo? Isso. Você assistiu a Era de Filadélfia? Sim. O que você está achando da Era de Filadélfia? O que você aprendeu que você não sabia? Que John Wesley foi um homem que ele pregou muito a palavra de Deus, né? E eles contaram sobre a cidade, né? Que eles mudaram o nome para Cidade de Deus, que foi uma cidade onde John Wesley pregou o evangelho, ele pregava no ar livre e que ele foi um homem sempre temente a Deus. Então, irmão Fabrício, a administração da igreja, que os jovens conseguiram fazer uma apresentação boa e organizada. Qual é o seu ver sobre a apresentação dos jovens? Gostei, me surpreendeu bastante. Eu vi muito interesse de ambas as partes, bom conhecimento. Isso é aprimoramento para os jovens, né? Calçando-se os sapatos do verdadeiro evangelho. A Bíblia começa, após Jesus Cristo, começa nas eras. Uma construção de uma vida começa de formas corretas. Toda a estatura de um varão perfeito começa nas eras. Assim começa a verdadeira vida de um cristão. Eu gostei muito. Os jovens bem desempenhados, bem interessados. Isso demonstra muita satisfação para todos.
church of the living God, don't you want to see something real? If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the world? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. Telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years. E por fim, chegamos à última era da igreja, a era de Laodiceia, com seu mensageiro e profeta, William Marriott Branham. Olha, está sendo um grande privilégio para mim, irmão. Tá representando a era de Laodiceia. Eu li muito mais, eu já lia sobre a mensagem do irmão Branham, já estou lendo a Bíblia, mas isso deu uma força maior para a gente nos aprofundarmos na era de Laodiceia, nem só nela, mas também nas mensagens do irmão Branham, que a gente teve que buscar em outras mensagens o que ele já falou sobre a referida era de Laodiceia. Então, para mim, está sendo um grande privilégio e Deus tem mostrado muitas coisas boas que a gente não tinha visto ainda, mas está sendo muito bom, irmão. Atos que Deus usou ele como mensageiro para restaurar. Restaurar, ou seja, como restaurador, tinha que ser algo completo, né? Tinha que ser algo completo. Exatamente, resumindo, na verdade, é por isso que o irmão Branham, ele foi um mensageiro mais sobressalente que houve. Porque exatamente ele é como restaurador. Restaurar todas as coisas. Apocalipse 10:7, né? Está se cumprindo exatamente o que a Escritura fala. E vamos lá no Apocalipse 10:7 aqui. São Mateus também, Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Ou seja, Amós 3:7. Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus sempre tratou com o mensageiro e ele sempre vai agir assim. Como restaurador, o irmão Branham, ele fez todo um aparato, né? Ele fez ele trouxe a fé apostólica, que na verdade havia se perdido pelo caminho, pelo um grande imperador Constantino, que ali, 1325, a igreja caiu. Ou seja, no século IV, a igreja ali foi onde a igreja caiu, a igreja entrou no laço político e religioso, porque o bispo Constantino, ele foi um grande homem muito sobressalente também. Por quê? Porque ele conseguiu
o lado político e o religioso. E ele fez para si, como ele foi, na verdade, eu comparo ele como um ditador. Porque ele que introduziu o dogma criado em 1325, chamado-se Doutrina da Santíssima Trindade. Quando isso, na verdade, isso não existe na palavra. Nunca existiu e nem vai existir. Porque Deus não é três. Deus é um. Porém, 1 São João 14. 1 São João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo rasgou-se, se fez carne e habitou entre nós. Deus próprio velado no corpo humano, né? Deus próprio velado no corpo humano. Porém, ele veio num corpo sem pecado. Nasceu exatamente de uma virgem sem pecado, porque ele foi o único ser que nunca pecou e nunca errou. Então, foi isso que o mensageiro, irmão Branham, veio trazer para nós. O lava-pés, que muitas igrejas falam que é simplesmente um símbolo de humildade, Paulo diz que isso é mandamento do Senhor, né? Mandamento do Senhor. São João, ele veio... Se não lavares meus pés, não tem parte comigo. Não é somente algo que alguém imagina, é uma ordenança a qual Jesus mesmo deixou. Bem-aventurados sois vós se as fizerdes, né? Então isso resume praticamente o que é o lava-pés. Ele o homem diz, é um símbolo de humildade, então por que não fazem? Quando Jesus disse se não fizesse, não teria parte com ele, né? E essa frase a qual vocês colocaram do irmão Branham aí, todos pensam que sou louco, dizem, você leva as coisas de Jesus tão a sério? O irmão Branham respondeu, Jesus levou a minha vida tão a sério que morreu por mim no Calvário, né? Então essa frase explica tudo, né? E isso mostra tudo quão é valoroso ser cristão. Estamos aqui no stand da Era de Laodiceia. Pastor João, e aí, os jovens estão sabendo explicar direitinho? Está aprendendo uma coisa nova aí? Estão, os jovens muito empenhados. Isso é maravilhoso ver essa semente que foi plantada em seus corações crescerem, né? Eles demonstrando isso com toda a satisfação, todo o prazer que Deus tem dado, proporcionado a eles isso. E realmente eles estão se superando. E eu creio que eles estão aprendendo muito, nós estamos aprendendo muito com isso. São coisas que nós deveríamos estar sempre, continuamente olhando, observando, porque é a palavra de Deus sendo anunciada por esses jovens aqui. Amém. Vossos corações, fiquem sabendo que em todas as eras Deus enviou a voz de salvação.